Comigo a sua Bíblia, você que trouxe, Evangelho de Jesus, segundo escreve João. A gente vai ler o capítulo de número 16. Evangelho de Jesus, segundo escreve João. O capítulo é o capítulo de número 16. A gente vai ler a partir do verso de número 20. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu aproveito para fazer algumas considerações. A primeira delas é agradecer o Tom pelo convite, pelo carinho, poder estar aqui com os irmãos, ministrando a palavra de Deus, sendo abençoado nesse momento de comunhão e adoração. Sempre uma honra muito grande poder servir a igreja do Senhor, então é uma honra muito grande poder estar servindo aos irmãos aqui. Agradecer ao pastor da igreja, que permitiu que nós pudéssemos fazer uso dessa tribuna, ministrando ao seu coração a palavra de Deus. De antemão, antes de ler o texto e de fato começar a pregar, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que ontem você foi muito ministrado pela Tatiana Dolores, minha amiga, né? E eu tenho certeza que você também foi exortado. Com certeza. Hoje você só vai chorar. Eu só te garanto uma coisa: você vai chorar. Então já estou te alertando para você pegar uma toalhinha, pegar um lencinho, porque muito provavelmente você vai chorar. Aleluia. Mas amanhã eu volto. Amanhã mesmo que eu volto, né? Amanhã eu volto, amanhã de manhã eu estou aqui. Então amanhã eu de fato prego. Hoje eu quero apenas te fazer chorar, tá bom? Hoje a minha missão é só essa. Amanhã eu venho para de fato pregar, ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Queridos, Evangelho de João, capítulo de número 16, a partir do verso de número 20. João escreve assim: em verdade vos digo que vocês vão... Não, me ajuda aí. Em verdade vos digo que vocês vão e se lamentar. Enquanto o mundo se alegra, vocês vão ficar tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter vindo o homem ao mundo. Assim também vos agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Queridos, esse texto, eu não sei se você sabe, o Evangelho de João, ele foi escrito 90 anos depois de Jesus morrer. 90 anos depois é que João, já velho, senta na escrivaninha, abre o papiro, pega a pena, molha no tinteiro e começa a escrever essas palavras. O que significa dizer que depois que João ouviu isso, passaram-se 90 anos para que de fato ele pudesse registrar. E só para você entender, o capítulo 16 é uma pregação de Jesus. Dos 33 versículos contidos nesse capítulo, apenas 3 não são palavras de Jesus. Todos os outros 30 é Jesus falando. E detalhe, é talvez a última pregação que Jesus tenha feito aos seus discípulos. Ele não está pregando para uma multidão como era de costume. Ele não está pregando para uma igreja cheia como essa, como era de costume, que ele pregava nas sinagogas. Ele está pregando única e exclusivamente aos 12 discípulos. E que se fosse eu, sabendo que seria a minha última pregação, muito provavelmente eu pregaria uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem que fosse confortar o povo depois da minha partida. Mas Jesus, graças a Deus, não sou eu. Ou eu não sou ele. O fato é que Jesus sabia que seria a sua última pregação. Ele não escolhe pregar uma mensagem de encorajamento. Ele não escolhe pregar uma mensagem de motivação. Ele não escolhe pregar uma mensagem para confortar o coração do povo. Ele escolhe uma mensagem de exortação. A ponto dele olhar para os discípulos e dizer: vocês vão chorar.
E mais que isso, vocês vão se lamentar. E enquanto vocês estiverem chorando e se lamentando, o mundo lá fora vai estar se alegrando. A mensagem que Jesus está pregando, e é a última, é uma mensagem de sofrimento. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês vão sofrer. E o sofrimento vai gerar choro e lamento na vida de vocês. Essa é a mensagem. E a mensagem foi tão impactante, mas tão impactante, que 90 anos depois, João reescreve na íntegra o que Jesus pregou. Palavra por palavra, sentença por sentença, vírgula por vírgula, porque João estava lá. A mensagem entrou como uma flecha, não só no coração do discípulo, mas também ficou registrada e tatuada na sua memória. A ponto de 90 anos depois, ele senta e escreve a mensagem que Jesus pregou. Tem gente que não se lembra da mensagem de semana passada. João está se lembrando de uma mensagem de 90 anos atrás. E ele escreve essa mensagem, palavra por palavra, sentença por sentença e vírgula por vírgula. E a mensagem é: vocês vão sofrer. E eu aprendo que o sofrimento tem 5 capacidades. Quantas capacidades eu disse? 5. O sofrimento tem 5 capacidades. Primeira capacidade que o sofrimento tem: ele chega quando você não espera. Ninguém em sã consciência marca na agenda da vida o dia que o sofrimento vai chegar. Porque ninguém quer que ele chegue. Mas ele chega. E quando ele chega, a gente nunca está preparado. Porque ele chega sem avisar. Segunda capacidade que o problema tem: além de chegar sem avisar, ele chega e chega de diversas maneiras. Exemplo, é manhã de sol na sua vida, tudo corre e transcorre muito bem. De repente, o telefone toca. E quando você atende, é um problema que chega. A mesma manhã de sol, você ouve um bater de palma no portão, a caixa de correio faz barulho. Você sai, pega o envelope que chegou, você o abre. E quando você abre, é o problema que chega. É impressionante como às vezes o envelope tão pequeno tem a capacidade de trazer dentro de si um problema tão grande. Na verdade, o problema vem evoluindo com a tecnologia. Você está rolando o feed do Instagram. Você recebe uma mensagem no WhatsApp. Você abre e está lá o problema. Porque ele chega e chega de diversas maneiras. Terceira capacidade que o problema tem: além de chegar quando você não espera, além de chegar de diversas maneiras na sua vida, o problema, quando chega, ele invade a sua vida. Tem gente que diz que o problema bate na porta. Mentira! Porque se o problema batesse na porta, você olharia pelo olho mágico. E ao ver o problema de lado de fora, você nunca abriria. Você não é doido? Mas ele não bate na porta, ele entra com os 2 pés. Ele arromba a porta da sua vida e ele entra, ele toma lugar. E é impossível você impedir que ele chegue. Ele chega quando você não espera. Ele chega de diversas maneiras. E ele invade a sua vida. Quarta capacidade que o problema tem: quando ele chega, ele muda a situação que você está vivendo. Lembra da manhã de sol? Quando o problema chega, o sol vai embora. O céu fecha. Tudo escurece. Porque o problema tem essa capacidade. Você está alegre, feliz, contente, até o problema chegar. Porque quando ele chega, ele transforma a sua alegria em choro. Ele transforma o seu momento de prazer, de alegria, de confraternização em lágrima, em choro, em dor. Porque ele tem capacidade de transformar o momento que você está vivendo. Quinta capacidade que o problema tem: eu não sei se você sabe, mas o problema ele aumenta. Quem é que nunca ouviu a máxima da vida? Nada está tão ruim. Porque o problema tem essa capacidade. Quem é que nunca viu um problema começar pequeno e vai se avolumando com o tempo? Porque o problema tem a capacidade de piorar. Essas são as 5 capacidades que o problema tem. E detalhe, o problema chega para todo mundo. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a gente já nasce sofrendo. E eu lhe provo. O melhor lugar que a gente já esteve em toda a vida foi no ventre materno.
Não existe lugar no mundo, por mais belo, mais bonito que seja, melhor que o ventre materno, e eu lhe provo. Ventre materno, a temperatura é sempre a mesma. Você não sente nem frio e nem calor lá dentro. Pensa no lugar, você não passa nem frio nem calor. Top! Quer mais? Eu te dou mais. Ventre materno, você não tem trabalho nem para comer. Falar isso com um crente até é dolorido. A criança está lá e o alimento só vem. Quer mais? Eu te dou mais. O ventre materno, o som do externo não influencia no interno. A ciência diz que a criança só ouve e reconhece a voz do pai e da mãe. Pode estar tocando uma Anitta lá fora. A criança está aqui dentro como? Tranquila. Está passando um bloco lá fora. A criança está aqui dentro como? Tranquila. Porque o som do externo não influencia ela no interno. Temperatura mesmo. Sem trabalho para comer. Barulho não faz diferença. Está tranquilo. Mais que isso, a criança está no meio aquoso. A mãe está aqui, ó, no rush, 6 horas da tarde no busão. Porque ninguém dá lugar para ela sentar. Ela está aqui, ó, segurando. Balançando para lá e para cá. A criança está aqui dentro como? Só no mergulho. Ela sofre os embates da vida. A criança não. Porque ela está no meio aquoso, ela está confortável lá. Quer mais? Eu te dou mais. A criança está numa posição que a gente chama de posição fetal, que é aquela encolhidinha. É posição de segurança. Quem é que nunca andou de avião e aí se ouve uma voz do além dizendo: em caso de turbulência, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Coloque a cabeça entre o joelho. O que é isso? Posição fetal, posição de segurança. Pesquisadores dizem que quem fica nessa posição num acidente tem maior probabilidade de ficar vivo no acidente, porque é posição de segurança. Você vai no manicômio, você encontra alguém com problemas mentais, sentado num canto, abraçado o joelho, posição fetal, posição de segurança. Como é que você dorme à noite? Porque isso está entranhado na sua memória. Porque é posição de segurança. É o melhor lugar que a gente já teve na vida. 9 meses depois, aparece um abençoado para te arrancar de lá. E quando arranca a criança de lá, ela já vem como? O choro que da criança dizendo: me põe de volta. Coloca de volta. Detalhe, se ela não chora, alguém faz ela chorar. Porque a gente já nasce sofrendo. Vivo, logo sofro. O sofrimento faz parte da vida. A gente precisa entender isso. Pastor, eu vou sofrer sempre. Pastor, não me disseram isso, eu estou te dizendo hoje. O sofrimento faz parte da nossa vida. Aliás, a gente é moldado no sofrimento. Eu nunca vi águas tranquilas forjarem bons marinheiros. Marinheiro é forjado em águas turbulentas do mar bravio. É forjado na escassez, na prova, na adversidade. É por isso que a prova vem. E por isso que o problema tem 5 capacidades. E eu experimentei as 5 capacidades do problema na minha vida. Permita te contar. Setembro de 2013. Cheguei em casa. Encontrei a minha esposa. Toda feliz. De posse do exame de sangue. E 2 sapatinhos do Vasco colado. Se riu no olho. 2 sapatinhos do Vasco colado. Que ainda não sei se foi por causa do sapato, mas eu quase caí. Tamanha a emoção que eu senti. Agora que vocês entenderam, né? Lento demais vocês. Eu quase desmaiei de emoção, porque o nosso sonho sempre foi ter um filho. E naquele momento o sonho estava se tornando realidade. Os meses foram passando, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, a gente foi para descobrir qual seria o sexo da criança. E abre um parênteses. A gente sempre conversava. A minha esposa dizia: se for menino, qual vai ser o nome? Eu falei: Anderson Júnior. Ela falou: não, mas Júnior não, vai todo mundo chamar ele de Juninho. Eu falei: não tem problema, então vai ser Anderson Filho. Ela falou: mas se for gêmeos, 2 meninos. Eu falei: vai ser um Anderson Filho e um Anderson Júnior. Ela falou: não. E se for menino? Eu falei: Andresa. Ela falou: não.
Faz o seguinte, se for menino, você escolhe. Eu falei, tá, beleza. E se for menina, eu escolho também. Porque lá em casa quem manda sou eu, filho. Chegou janeiro, a gente descobriu qual seria o sexo da criança. Seríamos pais de uma menina. Eu já olhei para ela e disse, olha a Andresa aí. Ela gostou do nome e ficou Andresa. Porque quem manda lá em casa sou eu. Os meses foram passando. A gravidez correu e transcorreu muito bem. A minha esposa não teve um enjoo. A gente foi tocando, estava só bênção na nossa vida. A alegria na nossa casa. O primeiro neto dos meus pais, o primeiro bisneto dos meus avós. Tudo festa. A carne do churrasco estava comprada. Dia 13 de junho de 2014, uma sexta-feira 13. Nunca fez tanto sentido. A bolsa rompeu. Levei minha esposa para o hospital, na U. A Andresa nasceu naquela sexta-feira. E quando ela nasceu, ela não veio para os nossos braços. Ela foi direto para uma UTI. Naquele dia o problema invadiu a nossa casa. A carne do churrasco não teve mais sentido porque o problema havia chegado. A alegria que a nossa casa estava sentindo se desfez. Porque a Andresa estava internada. E eu me lembro que no sábado, foi o dia que eu fui conversar com a médica logo pela manhã. E eu falei, doutor, por que a minha menina está internada? E ela disse, pai, a Andresa nasceu com desconforto respiratório. Eu falei, mas é só isso? Ela falou, é. Ela falou, pai, muitas crianças têm esse desconforto, é natural. Porque elas nunca respiraram pelo próprio pulmão, o oxigênio vinha pelo cordão umbilical. Ela vai se adaptar e rapidinho ela sai. Aquilo alegrou meu coração. Mas a Andresa ainda estava internada. E na tarde daquele mesmo sábado, eu recebi a notícia que a Andresa seria transferida para Barra Mansa, para Intense Baby. Uma das melhores UTIs de Barra Mansa neonatal, a Andresa estava indo para lá. Eu entrei no carro, fui para o hospital e fui seguindo a ambulância. A ambulância com ela e eu atrás do carro. A Andresa entrou por uma porta e eu entrei por outra. A Andresa passou todo aquele dia fazendo uma bateria de exame. Eu fiquei na sala de espera vendo a Copa do Mundo, porque estava rolando. Mas o meu coração estava apertado. E eu me lembro que próximo da meia-noite, a médica me chamou para entrar. Eu fiquei a tarde toda esperando. Quando eu entrei na UTI, mal sabia eu que eu estava saindo do dia do choro para o dia do lamento. Porque Jesus está dizendo, vocês vão chorar e se lamentar. Choro é diferente de lamento. Lamento significa gritos de dor. Eu estava vivendo o dia do choro. Quando eu entrei na UTI, eu estava entrando no dia do lamento. Porque o problema iria piorar. O problema é que começou pequeno, naquele momento, mal sabia eu que ele estava só piorando. E quando eu entrei na UTI, a Andresa estava dentro do incubador, cheio de aparelhos ligados nela. E a médica começou a conversar comigo. Eu falei, doutor, em Volta Redonda, disseram para mim que a Andresa tem um desconforto respiratório. Eu falei, é só isso? Ela disse, não, pai. A gente fez uma bateria de exame nela durante todo o dia. E a gente descobriu que a sua filha não tem só um desconforto respiratório. Eu falei, tem mais o que, doutor? Ela falou, pai, a sua filha tem um problema respiratório. Eu falei, mas é só isso? Ele falou, não. Eu não sei se o senhor sabe, mas coração e pulmão trabalham juntos. Ela também tem um problema cardíaco. Eu falei, mas é só isso? Ele falou, não. A sua filha tem a cabeça pequena demais. Ela tem microcefalia. Eu falei, o que é isso, doutor? Ela falou, o cérebro dela não evoluiu. Eu falei, mas é só isso? Ela disse, não. Tá vendo esse barulhinho que ela faz quando respira? Ela fazia um barulhinho que chama estridor. A médica me disse, esse barulho é porque as duas cordas vocais dela são paralisadas. A Andresa não vai falar. Eu falei, é só isso, doutora? Ela disse, não. Ela não vai falar e ela não consegue engolir. Nós vamos fazer uma traqueostomia nela, vai respirar pelo pescoço. Eu falei, é só isso, doutora? Ela disse, não. Como ela não consegue respirar e nem engolir, nós vamos fazer uma gastro nela. Ela vai se alimentar pela barriga. Eu falei, é só isso, doutora? Ela disse, não. A sua filha não vai andar. Eu falei, mas é só isso, doutora? Ela disse, não. A sua filha, ela vai vegetar. Eu falei, é só isso, doutora? Ela disse, não.
Sua filha está com uma infecção generalizada, a gente já entrou com antibiótico para tratar, mas o estado dela é grave. Eu falei, é só isso, doutora? Ela disse, não. E aí ela me disse a frase que confortou meu coração, ela disse, a sua filha agora é só Deus. Naquele momento a lágrima já corria pela face, pingava na incubadora, escorria e caía no chão frio do hospital. Mas nesse momento, eu abri um sorriso de orelha a orelha. Ela ao me ver alegre, com um sorriso nos lábios, ela disse, pai, como é que o senhor consegue sorrir? Com as bombas que eu acabei de jogar no seu colo. Eu falei, só repete a última frase. Ela falou, qual? Eu falei, aquela frase. Ela falou, qual? A que a senhora disse. Ela falou que a sua filha agora é só Deus. Eu falei, repete ela. Ela falou, pai, a sua filha agora é só Deus. Aí eu enxuguei melhor ainda e abri o sorrisão. Pai, repete de novo. Ela falou, mas como assim repete de novo? Eu falei, doutor, eu servi o exército 10 anos, eu sou surdo do ouvido esquerdo. Repete no direito, que é para ver se eu ouvi direito. Ela falou, pai, a sua filha é só Deus. Aí eu abri o sorrisão. E ela não entendeu nada e perguntou, como é que você consegue sorrir numa situação como essa? Eu falei, porque agora? A senhora me disse a única frase que fez sentido em tudo aquilo que a senhora já me disse. Ela, qual? A minha filha agora é só Deus. 2 aleluia, glória a Deus, vou melhorar para você. Sabe qual é o nosso problema? Quando você tem uma enfermidade e alguém diz para você que é só Deus, o que você faz? Você desespera. Nossa, agora é só Deus, eu vou morrer. Começa a arrancar os cabelos, quer dar cabo da própria vida. Mas se alguém diz para você que a situação tem um médico que resolve, você fica como? Alegre. Na verdade, você está colocando a sua esperança na mão de um homem, não na mão de Deus. Aleluia. Porque se é só Deus, é aí que a coisa fica boa. Porque se está na mão dele, nada nem ninguém pode impedir o teu agir e o teu querer. Se está na mão dele, é aí que o milagre acontece. Se está na mão dele, é aí que a bênção vem. Se está na mão dele, é nesse momento que a coisa fica boa. Porque tem um Deus agindo e movendo na minha vida e na sua. Aleluia. Alguém fala para você, não, a sua causa do advogado é só Deus. Você se desespera. Mas se alguém fala para você que tem um especialista, você se alegra. Você coloca mais confiança na mão de um homem do que na mão de Deus. A médica saiu e foi embora sem entender nada. E eu olhei no relógio. Faltava 10 minutos para meia-noite. E eu percebi que o aparelho da Andresa apitava. Chegou a menina para trocar ela, Luciana. Falei, Lu, o que são todos esses aparelhos ligados na Andresa? Ela disse, paizinho. Lá chama a gente de paizinho. Desse tamanho, paizinho. Tem 2 aparelhos ligados na Andresa. Um marca a saturação do oxigênio. O outro marca os batimentos cardíacos. E eu perguntei, por que apita? Ela disse, porque a saturação do oxigênio está baixa demais. E eu olhava no monitor, chegava a 55 pontos. E eu perguntei para ela, qual o número ideal para esse aparelho ficar? Ela, acima de 90. Ela terminou de trocar a Andresa e saiu. Coloquei as 2 mãos sobre a incubadora e falei, Deus, eu vou orar. Se até a meia-noite esse aparelho não tiver igual ou maior que 90, eu vou entender que o Senhor vai tirar a Andresa da gente. E eu vou ficar tranquilo. Mas se esse aparelho, depois dos 10 minutos, tiver igual ou superior a 90, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre, vai agir e mover nas nossas vidas. Eu me dobrei sobre a incubadora. Não me pergunte que palavras eu usei, porque eu não usei palavras, eu só chorei. Eu tentava me lembrar de versículos bíblicos, mas ele fugia da minha cabeça. Nem do Salmo 23 eu lembrei. Eu só chorei. Eu só me derramei lá. E eu me lembro que quando eu levantei, tinha passado 5 minutos. Eu olhei para o aparelho e já não estava marcando 55. Estava marcando 75 pontos. Mas ainda faltava 5 minutos para eu terminar de orar. E pelo menos 15 pontos para estar igual a 90. Eu me dobrei de novo. E comecei a chorar. Eu nunca chorei tanto como naquela meia-noite na UTI daquele hospital. E na segunda vez se passaram 3 minutos. E eu olhei para o aparelho. E estava marcando 85 pontos. Ainda faltavam 2 minutos para eu terminar de orar. E pelo menos 5 pontos para estar igual ou superior a 90. E eu me debrucei de novo e comecei a chorar. Eu tinha medo de levantar a cabeça
e olhar para o monitor. Eu levantei a cabeça com os olhos fechados. E eu fui abrindo um por um. E quando eu abri, estava marcando 91 pontos. Segura. Marcando 91 pontos. E aí eu comecei a me alegrar. O meu coração se encheu de alegria. E na UTI eu comecei a cantar baixinho. Porque Ele vive, posso crer no ar. Enquanto eu cantava, ele subia 92. Eu continuei cantando e ele subia 93. Eu continuei cantando, a alegria estava no meu coração, ele começou a subir no 94. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Porque a nossa vida, da onde? Ela está na mão do meu Jesus, que é vivo está. Glórias ao seu nome. Abre um parênteses aí. De vez em quando, quando eu falo uma falazinha de efeito, você aplaude ao Senhor, que é o tempo de eu tomar uma água. Dá uma fortalecida. Então eu vou repetir só para ver se você pegou. Enquanto eu estava orando, o aparelho começou a subir 91, 92, até chegar ao 100. Quando chegou no 100, a médica apareceu, porque o aparelho parou de apitar. E quando parou de apitar, ela olhou para mim: pai, o que você fez? Eu falei: não fiz nada. Falou: não, você fez alguma coisa? Está marcando 100. Eu falei: doutor, eu não fiz nada. A senhora disse que estava na mão de Deus. E Ele já começou a agir, mover e operar na minha vida. Tem milagre acontecendo. Glória, De vez em quando você dá essa fortalecida aí. Jesus é fiel. glória a Deus. Queridos, eu estava de olho fechado e eu fiquei espantado. Porque quando eu abri o olho, eu achei que eu estava no centro de macumba. Porque eu nunca vi tanta gente de branco ao meu redor. Eu falei: gente, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, toda a UTI inteira parou e ficou tudo ao meu redor. Eu falei: gente, eu fiquei espantado, porque o milagre estava acontecendo ali. Aleluia. Meia-noite eu saí da UTI, liguei para a Nelly, que estava internada em Volta Redonda por causa da cesárea. Eu falei: minha filha, aquieta seu coração, porque a Andresa vai viver. Dormi. No domingo, terceira parte da mensagem, Jesus está dizendo: vocês vão chorar e se lamentar. Terceira parte, enquanto o mundo se alegra. Querido, para mim essa é a pior parte. Porque eu chorar e lamentar está tranquilo. Agora você chorar e se lamentar enquanto os abençoados estão lá fora se alegrando, eu falei: não. Quem é que nunca passou por isso? A despensa vazia e o ímpio do seu lado queimando a carne do churrasco. Quem é que nunca está andando na chuva, passa um carro na poça d'água, te molha, te dá uma buzinadinha e é o ímpio passando? Quem é que nunca viu a vida ruir, desmoronar, o sofrimento chegar? E as pessoas, como um dia de hoje, festejando lá fora. Para mim é a pior parte. E Jesus está dizendo: além do choro, além do lamento, você vai olhar ao redor. E enquanto você estiver chorando e se lamentando, vai ter um mundo se alegrando. Quem é que nunca passou por isso? E na verdade essa foi a pior parte para mim. Porque no domingo eu fui visitar a Nelly, porque eu estava intercalando entre visitar um e outro. Domingo eu cheguei lá na UTI. E para quem conhece, é um quarto amplo que ficam 10 mães que tiveram filhos no mesmo dia ou próximo. Quando eu entrei no quarto, tinham 10 mulheres, tinham 10 leitos, tinham 10 berços, mas só tinham 9 crianças. Sentei do lado da cama dela, puxei uma cadeirinha. Ela com a voz rouca, embargada, olho inchado de tanto chorar. Ela me disse: senta aí, eu quero conversar com você. Senta aí. E aí ela começou a descrever as outras mulheres que estavam no quarto.
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Hoje ela vem, pode falar muito mal dela. Mal não resiste. Para quem conhece a minha esposa, ela é benção. Mas ela, como é que eu vou te explicar? Eu vou tentar, só para você entender o nível dela. Outro dia lá em casa, a gente sentado no sofá, 11 horas da noite, eu disse 11 horas da noite. Ela olhou para a cortina e falou, tô a fim de trocar essa cortina. Eu falei, então troca. Ela pegou o celular e ligou para o vendedor 11 horas. Ele queria vender e apareceu lá em casa. 11h30 ele estava lá com a conta. Meia-noite ela escolheu. Pagou, ele foi embora. Já era mais ou menos 00:10. Falei, tô indo dormir. Ela falou, não. Eu conheço a peça. Eu falei, filha, amanhã eu ponho. Ela falou, então, não sei se você sabe, já passou da meia-noite, então teoricamente é amanhã. 00:30, eu tô pendurando cortina. É pra você ver o nível, E ela tem uma facilidade muito grande, que é fazer amizade com todo mundo. Então na UTI, ela já conhecia às 9. Isso porque ela não estava andando. Sem andar, ela já sabia da vida das 9. Eu falei, gente, porque, querido, homem, se você colocar 10 homens juntos, durante 2 dias, o máximo que um vai saber do outro é o nome e o time que torce. Só. Mas agora, se você coloca 10 mulheres juntas, por 2 dias, você sabe o nome do gato, papagaio, endereço, você sabe tudo. E ela já conhecia da vida das outras 9. Aí ela me disse, tá vendo aquela loirinha perto da porta? Eu falei, tô. Então, ela me disse que usou droga a gravidez inteira. Mas o neném tá no colo dela. Naquele momento a lágrima já começou a descer. Ela falou, tá vendo aquela outra perto da pia? Eu falei, tô. Ela falou, então, ela não sabe nem quem é o pai. Mas o neném tá no colo dela. Eu falei, tá vendo aquela outra lá? Eu falei, tô. Ela não fez um pré-natal. Mas o neném tá no colo dela. Eu falei, tá vendo aquela outra? Eu falei, tô. Ela tentou abortar. Mas o neném tá no colo dela. Ela falou, filho, você é o único crente, nós somos os únicos crentes, que você é o único pastor desse quarto. E nós somos os únicos que não estamos segurando o nosso filho. Todo mundo está com o filho no colo, menos a gente. O mundo ao meu redor estava se alegrando enquanto a gente estava chorando e se lamentando. Aquilo rachou no meu coração, eu comecei a chorar. E ela me disse, ora. Eu me dobrei diante da cama e comecei a orar, Pai, eu te agradeço. Antes de falar o amém, eu só senti um pedal. Eu falei, que é isso? Ela fez essa oração que se faça. A nossa filha está na UTI, você está orando, Pai, eu te agradeço. Filho, eu já vi você orar e pessoas sendo curadas. Por que você não ora assim agora? Eu falei, calma, filha. Eu estou orando, Pai, eu te agradeço. Não é porque ela está na UTI, mas é porque ela ainda está na UTI. Ela ficou igual a você, cara de quem não entendeu nada. Eu falei, vou te explicar. Eu não estou orando porque ela está lá. Eu estou orando porque ela ainda está lá. Ela falou, não entendi ainda. Eu falei, eu sei. Eu falei, minha filha, eu estou orando porque ela ainda está viva. Eu estou agradecendo porque ela ainda está viva. E eu aprendo que enquanto tem vida... para, mentira. Eu aprendo que enquanto tem vida, ainda tem... Você está vivo? Então não é um ponto final, não acabou. Ainda tem esperança para você. Se Deus não deu a última palavra, ainda tem esperança, mover, socorro e agir da parte dele. Então alegre o seu coração e agradeça. Eu fico impressionado como a gente tem uma facilidade enorme de reclamar e uma dificuldade enorme de agradecer. A mesma cena, ela te dá motivos para agradecer e ela te dá motivos para reclamar. O nosso problema
é que a gente sempre olha o motivo para reclamar e não o motivo para agradecer. Passou a dar exemplo, Dom. Você olha para a pia de louça cheia, você faz o quê? Reclama. Está olhando para o lugar errado. Você deveria estar agradecendo, porque se tem louça suja, é porque você teve uma refeição. Glória a Deus. Tem gente reclamando de estar pagando aluguel, está olhando para a cena errada. Você devia estar agradecendo porque tem um teto sobre a sua cabeça. Gente reclamando de estar andando a pé, você devia estar agradecendo. Tem muita gente que queria estar andando e não pode. O nosso problema é que a gente sempre olha para a coisa errada para reclamar. Então nessa noite o que eu quero te ensinar e te mostrar é para você aprender a agradecer. Pastor, eu estou com vida, então agradeça. Pastor, está doendo, se tem dor porque você está vivo, então agradeça. Pastor, IPVA está caro, vai agradecer, abençoado. Se você tem IPVA, você tem carro. Sempre tem motivo para agradecer. Pastor, meu filho não sossega. Eu queria que a minha filha também não sossegasse. Agradece por isso. Para de reclamar e começa a agradecer. Porque quanto mais você reclama, mais longe você fica do objetivo que Deus quer te levar. O povo de Israel começou a caminhar e começou a reclamar. E quanto mais reclamava, mais distante ficava. Aprenda a agradecer. Eu acho até que você fosse pode, mas vou repetir. Vocês não estão me ajudando? Obrigado, meu Deus. Só abre um parênteses, irmão. Carnaval eu prego todo dia, de manhã, à noite. Já preguei hoje, já preguei ontem. Vou pregar amanhã, de manhã, segunda à noite, terça de manhã, terça. Mano, você precisa me dar uma moral. Eu vou te ajudar. Prometo. Isso aí, dá uma puxada aí. Prometo. Por isso que eu te trouxe, dá uma puxada nas formas aí. Ouviu, gente? Você precisa me ajudar, eu preciso tomar uma aguinha. Então aprenda a agradecer. E Jesus continua a mensagem. Vocês vão chorar. Vocês vão se lamentar. E enquanto o mundo se alegra. Só que ele continua. Verso 21. Ele vai dizer o seguinte. Ou ele diz o seguinte. A mulher, quando está para ter a luz, ela sente o que? Tristeza. Mas a tristeza dela, ela não se lembra mais. Por quê? Porque a criança nasceu. Deixa eu te explicar isso aqui. O que Jesus está dizendo é, a mulher quando vai dar a luz, ela sente tristeza. Mas depois que a criança nasce, ela já não se lembra da tristeza que ela teve. Deixa eu melhorar isso aqui para você. Eu não sei se você sabe, mas a mulher quando vai dar a luz, a contração aumenta a dor. E o espaço de uma para outra diminui. Ou seja, tem maior dor com um espaço menor entre elas. Noutras palavras, quanto mais dói, mais perto está de nascer. Vou melhorar, que você não tem como. Vou repetir. A contração, ela aumenta a dor e o espaço entre uma e outra diminui. Quando a criança vai nascer ou está para nascer, a dor é maior. O que significa dizer que quanto mais está doendo, mais perto está de nascer. Aleluia. Dois aleluia, glória a Deus, vou melhorar. O que eu quero que você entenda é que se estiver doendo, é porque está próximo de nascer. Pastor, não estou aguentando mais. Segura, porque está chegando. Pastor, você não sabe o quanto está doendo, nem quero. Mas o que eu quero que você entenda é que quanto mais dói, mais perto está de nascer, de chegar. Se está doendo, se prepare. Porque tem coisa boa chegando, tem milagre chegando, tem vitória chegando para a sua vida. Então, mas a mulher quando vai dar luz, ela sente tristeza. Mas quando a criança nasce, ela já não se lembra da dor que ela sentiu. E se tem uma coisa que toda mãe sabe, é que dói. Ninguém sabe dimensionar a dor de um parto. É igual a dor de cabeça de um homem.
Vocês não sabiam disso. Mas a nossa dor de cabeça é igual, semelhante à dor do parto que vocês sentem. Vocês não sabiam disso, não? É por isso que nós ficamos de cama. É tremendo. Mas você sabe que dói, a dor do parto dói. Só que algo interessante acontece. Depois que a criança nasce, eu posso perguntar para qualquer mãe aqui. Ninguém sabe descrever a dor do parto. Você sabe que doeu. Mas você não sabe dimensionar a dor. Porque quando você olha a criança, a bênção é tão grande que a dor não importa mais. A dor ela fica para trás. Porque a bênção é muito maior e superior ao que você sofreu. Então você se esquece da dor. O que eu quero que você entenda é que pode estar doendo agora. Mas vai chegar um momento em que você vai olhar para trás e vai chegar à conclusão que a bênção da dor é muito superior à dor que você está sentindo. Ela vai ser muito mais reconfortante lá na frente. Pastor, como isso? Não sei. Eu só sei que é assim, porque eu aprendo, querido, que o projeto e o plano de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pastor, você não sabe o que eu estou passando? Não quero. Mas a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua, ela continua sendo boa, ela continua sendo perfeita e ela continua sendo agradável. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para caminhar para o fim. Aí Jesus continua. Agora, vocês estão tristes, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vai poder tirar. Isso aqui eu acho fantástico. E deixa eu ilustrar isso aqui para você entender. Lembra do profeta Elias? Lá no ribeiro de Querite. O ribeiro secou, a fome veio. O que Deus faz? Deus mandou um corvo levar carne para ele. A maior prova de um animal em toda a Bíblia é a do corvo. Porque eu não sei se você sabe, corvo se alimenta de restos de animais em decomposição. Come carniça. Agora, o corvo está com bife fresco e suculento no bico. Que ele está voando, ele está sentindo o gosto, mas não pode comer. Ele está voando, o cheiro do bife entra na narina e ele não pode comer. Ele está sentindo o gosto e o cheiro, mas não pode comer. Por quê? O bife é do profeta. O que a Bíblia está nos ensinando é: o que é seu, vai chegar na tua mão. Ninguém toma, ninguém tira, a bênção é tua. Ninguém vai tomar o que Deus projetou para você. Pastor, e o inferno não toma o que Deus projetou para a sua vida. Deus vai converter tristeza em alegria, e essa alegria ninguém toma, ninguém tira, ela é tua. A gente tem que entender isso, querido. O que Deus tem projetado para você é seu. Eu ouço gente dizendo para mim: pastor, não vou contar minha bênção não. Por quê? Não vai que alguém toma. Oxe. Não, pastor, eu não conto as bênçãos de jeito nenhum. Vai que o invejoso toma. Você é bobo, irmão. Pastor, eu não conto, vai que o inferno toma. Não toma não, o que é teu, ninguém toma, ninguém tira, a bênção é tua. Jesus está dizendo: ninguém vai tomar. Ela é tua. E para a gente caminhar para o fim, outro dia eu volto. E amanhã? Não, amanhã eu volto aqui para pregar. E aí que Jesus continua. E eu preciso que você entenda alguns princípios bíblicos. E eu já vou terminar. Mais 10 minutinhos. Pode? 10? Só 2 amém. Forçado nem vale. Vocês vão ficar aí mesmo, não sei o que vocês estão reclamando. Eu que vou embora. 10 minutinhos eu termino. E aí, Cris Andressa continuou na UTI. E tudo isso que eu contei, ela estava lá. Primeiro mês, a gente estava lá. Segundo, a gente estava lá. Terceiro mês, a gente continuou lá. Quarto mês, a gente estava lá. Quinto mês, a gente estava lá. Sexto mês, a gente estava lá. Só no sétimo, a gente continuou lá. Oitavo, a gente estava lá. Nono, a gente estava lá. 10 meses na UTI. Que eu fiquei tanto tempo na UTI, tanto tempo, que eu não pegava crachá mais. Eu chegava na recepção, segurança: não, posso ir. Eu virei de casa. Eu sabia quantos degraus tinha, do primeiro para o segundo andar. Eu sabia tudo.
Eu estava dono de casa que eu já abri a geladeira pegar lanche. 10 meses. Eu andava na rua, o pessoal me reconhecia, ó, o pai da Andresa. Eu passei a ser reconhecido como o pai da Andresa. Ninguém me conhecia como o pastor Anderson. É o pai da Andresa. Só reconhecido assim até hoje. Alguém vê a Andresa na rua? Ah, pai da Andresa. A Andresa é mais conhecida que eu. Mas por que eu estou te contando isso? Eu me lembro que da virada de 2014 para 2015, dezembro, finalzinho de dezembro, começou janeiro. Liguei para o meu pastor presidente. Falei, pastor, sério? Ele falou, ô meu filho. Falei, marca um culto de ação de graça aí. Ele falou, quando? Falei, 1º de maio. Ele falou, a Andresa vai ter alta? Ele ficou todo feliz. Eu falei, não sei não. Uma hora vai. Quando eu não sei. Ele falou, mas você já está pedindo um culto de ação de graça. Eu falei, eu sei. Mas culto de ação de graça eu aprendo que você dá antes de receber, não depois que recebe. Glória a Deus. Você dá culto de ação de graça depois que você recebe. Isso não é culto de ação de graça. Culto de ação de graça você dá antes de receber. Marquei dia 1º de maio o culto de ação de graça da Andresa. E aí, se você contar, junho de 2014, a Andresa teve aula. Dia 1º de abril de 2015. Parecia até mentira. 1º de abril, recebi o telefonema, a Andresa vai ter aula. Eu não acreditei. Falei, estão brincando comigo. Fui para o hospital. Entrei no hospital. E eu estava viajando na época. Eu vim correndo e voando de Barra do Coeté, lá em Minas. Vim no giro, porque eu queria sair com a Andresa. Falei com a minha esposa, não tira a Andresa daí. Falei, por quê? Eu falei, eu entrei com ela. Eu vou sair com ela. Glória a Deus. Aleluia. E aí quando eu entrei, que eu peguei a Andresa no colo, que eu fui sair com ela, que a minha esposa abriu a porta, mais uma vez, eu achei que estava no centro de macumba. Tinha um corredor de um lado e de outro, gente de branco. E quando eu saí com a Andresa, a cada passo que eu dava, as pessoas... Ninguém me viu entrar com ela. Mas todo mundo teve de ver eu saindo com ela. Porque a minha casa, a minha família ainda está na mão de Deus. E tem um Deus movendo e operando. E esse mesmo Deus está presente nesse lugar. Glória a Deus. Amanhã, se você estiver lento assim, eu não vou pregar. A gente saiu com a Andresa de lá. E que foi aí que a minha vida, a nossa vida, ela mudou. E eu vou te contar rapidinho. Atráquio. Só mais 2. Atráquio. 4 anos com tráquio. Isso é só para aumentar a sua fé. Amanhã eu venho para pregar. 4 anos usando tráquio, 4 anos eu orando para Deus tirar. E só para você que não sabe, a Andresa respirava por ali. Nunca diminuiu. Era sempre o mesmo número. Vários exames no aterro do Flamengo. Vários exames no Fernandes Figueiredo. E ninguém conseguia tirar a tráquea dela. Ela não conseguia respirar sozinha. Um dia, 4 anos orando, eu entrei no consultório para fazer uma revisão da gastro, não era nem da tráquea. Entrei no consultório da cirurgiã pediatra, filho do doutor Roberto Isaac. Falei, doutor, a senhora não pode tirar a tráquea da Andresa, não? A minha esposa regalou um olhão. A médica regalou o outro do outro lado. Porque eu sou meio doido. Já deu para perceber, né? Eu sou meio doido. A minha esposa começou a chorar, porque ela sabe que eu sou doido. Falei, doutor, a senhora não pode tirar. Ela falou, pai, se o senhor autorizar por escrito, eu tiro. A minha esposa começou a chorar aqui. Tira não. Eu falei, minha filha, aquieta seu coração. O pai tá on. Falou, não tira não. Eu falei, doutor, para tirar, qual é o procedimento? Ele falou, pai, eu vou tirar. Vou fazer um curativo simples com gás esparadrapo, você vai levar a Andresa para casa. A minha esposa, então interna. Eu falei, doutora, só por curiosidade, se internar é quantos dias? Ela é um dia internado, um dia para tirar e um dia de observação. Eu falei, 3? Ela falou, é. Eu falei, não, muita coisa acontece em 3 dias. Jesus morreu e ressuscitou em 3. Vou para casa. A minha esposa começou a chorar, eu abri a porta da minha filha, espera lá fora. Deixa eu desenrolar com a doutora. Desenrolei com ela, ela tirou.
Fez um curativo simples. E eu levei a Andresa para casa. Coloquei a Andresa no berço. Liguei o monitor de saturação do oxigênio. E fiquei a noite inteira olhando ela dormir. Eu fiquei vestido do lado do berço. O carro virado para a rua. Com a chave no contato. O portão entreaberto. Porque eu tinha fé, mas também não era tanto. Eu falei, se der ruim, 5 minutos eu estou no hospital. A Andresa passou a noite inteira dormindo. Acordou no dia seguinte bem. Eu falei, é só vitória. Está sem traco até hoje. Por que eu estou te contando isso, segundo? Por que eu estou te contando isso? Querido, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a prova das coisas que se esperam. Tem muita gente que não está vivendo milagre, porque ainda não colocou a fé para funcionar. Mas o dia que você confiar e colocar sua fé em Deus, milagres vão acontecer na tua vida, na tua casa e na tua família. Glória a Deus, aleluia. O problema é que tem gente que vive do milagre dos outros. Ah, pastor, eu conheço fulano que foi curado. E você? Não, pastor, eu não, mas fulano foi. E você? Não, pastor, eu não. Mas fulano. Eu falei, e você? Querido, viver milagre dos outros até acrescenta a nossa fé. Mas quando é que você vai viver os seus próprios milagres? Quando é que você vai colocar a sua fé para funcionar? E atrair bênçãos de Deus para a sua vida? Quando é que você vai dar um passo sem ter chão para pisar? Quando é que você vai colocar a sua fé para funcionar? Mas não, é porque você é pastor. Não é não. Vou te contar dela agora. E aí eu fecho. A gente uma vez por mês ia para o Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro, na terra do Flamengo. Sempre aparecia uma ambulância UTI na porta de casa. Com médico, enfermeiro, tudo bonitinho. Um dia, apareceu só a ambulância e o motorista. 4 horas da manhã. A minha esposa, nós vamos assim mesmo? Eu falei, vamos. Já estou acordado. Coloquei a Andresa na maca, amarrei ela bonitinho. Quando eu fui ligar ela nos monitores, a parte de trás da ambulância, a parte elétrica, não funcionava nada. Chamei o motorista e falei, aqui, não está funcionando. Ele falou, eu só pago só para dirigir. Eu falei, então você dirige. Se alguém que não voltar e eu estiver vivo, dirige. Liguei mesmo assim o monitor na Andresa, sem funcionar. Começamos a ir embora. Chegou na serra, você já conhece a minha esposa. Chegou na serra, alguém começou a chorar e ficar aflita. Eu falei, minha filha, põe a sua fé para funcionar. Que ela entendeu tudo errado. Ela olhou para o aparelho e disse, me mostra! Aquele negócio acendeu tudo. Mostrou o batimento cardíaco, saturação do oxigênio, 30 segundos e desligou. Eu olhei para ela assim. Eu fiquei espantado com ela. Fiquei chocado porque eu nunca tinha visto aquele negócio. Fui em silêncio. Chegou na Avenida Brasil, já tinha passado uns 40, quase 1 hora. Ela estava aflita de novo. Eu falei, minha filha, você acabou de experimentar, cara. Ela olhou para o aparelho de novo e disse, me mostra! Acendeu tudo. Mostrou para ela, ela quietou o coração e desligou. E eu ainda brinquei, eu falei que não usa tudo, não. Ainda tem a volta. Não gasta o crédito tudo, não. Nós fomos na volta. Eu falei, agora deixa comigo. Olhei para aquela panela e falei, me mostra! Aquele negócio não acendeu, foi nada. Ela falou, deixa comigo que a mãe tá on. Ia ser da hora se ela tivesse dito isso, mas ela não disse não. Ela só olhou de... Ela não tava nem com fé, mas ela tava assim, me mostra. Aquele negócio acendeu. A gente foi e voltou com ela se movendo em fé. O que eu quero que você aprenda é que você pode viver milagres da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Se Ele é o mesmo Deus que operava milagre lá atrás, Ele é o mesmo Deus que opera milagre agora. Glória. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus que operou lá, continua operando aqui. Glória a Deus. E eu podia ficar te contando milagre aqui até amanhã, mas eu vou terminar. Jesus encerra dizendo, e essa alegria ninguém vai poder tirar.
Glória a Deus. Querido, eu não sei o que você está passando. Eu não sei como e de que jeito e de que maneira você veio para um retiro como esse. Mas independente de como você chegou, eu profetizo sobre a sua vida que você não vai sair daqui a mesma pessoa. Glória a Deus. A mesma pessoa que entrou não será a mesma pessoa que vai sair. Glória a Eu Deus. tenho certeza que esses dias Deus vai mover e agir na sua vida de uma maneira sobrenatural. Amém. Você vai experimentar milagres de Deus que você nunca viu e nunca experimentou. Glória a Deus. E eu deixei a melhor parte por último. A médica descobriu que a Andressa tinha uma síndrome rara, chamada CRI do chá. De 50 mil, nasce uma só. E aqui eu encerro. De 50 mil, nasce uma só. Quando a gente foi receber a notícia, eu entrei no centro de Macumba pela terceira vez. Uma salinha pequena, cheia de gente de branco, assistente social, psicóloga, para dar essa notícia para a gente. Quando me deu a notícia, eu saí de lá como? Tranquilo. A minha esposa saiu de lá como? Chorando. Entramos no carro. Ela aqui, ó, chorando. Eu achei que ela fosse se hidratar. Chorando. Você não tem noção. Você vai tomar um banho. Chorando. Ela falou, como é que pode? Por que a gente? 50 mil! Por que a gente? Eu falei, minha filha, alega esse coração. Você está olhando para a cena errada. Eu falei, mas qual a cena que tem que olhar? Eu falei, vou te explicar. Eu falei, quantas pessoas você conhece que tem filho? Ela, um monte. E eu falei, quantas você conhece que tem crido chá? Ela, ninguém. Eu falei, então a gente tem porque ninguém tem. Ela falou, aí ela chegou lá e, como é que é verdade? Eu falei, rapaz. A gente tem o que 49.999 não tem. Eu falei, Aí quando todo mundo perguntava para ela, eu tenho o que ninguém tem. Ficou soberba. Tem um querido chá. Você tem? Não, então só eu. Mas por que eu estou te contando isso? Quem anda por lugares que ninguém anda, chega onde ninguém chega. Glória a Deus, aleluia. Quem anda por lugares que todo mundo anda, chega onde todo mundo chega. Mas quando você começa a trilhar lugares que ninguém está trilhando, você alcança de Deus o que ninguém mais está alcançando. Você vive de Deus o que ninguém mais está vivendo. Então não reclame do que você está passando. É só uma jornada para você experimentar de Deus o que ninguém mais vai experimentar. Glória a Deus. Se coloque de pé. Eu quero adorar com você. Eu quero convidar aqui. Hoje eu trouxe uma dupla para... O que é minha esposa? Vem cá, minha filha. Mas até uma laranja hoje. Vem. Demora não. Queridos, eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu já preguei a palavra de Deus e eu creio que ela vai alcançar a guarida, vai chegar no seu coração. E depois, se você quiser conhecer a Andressa está ali. Pastor, ela anda. Se você segurar, ela troca o passeio. Pastor, o que ela faz? Ela gatinha a casa inteira, ela sobe no sofá, ela desce do sofá. Pastor, ela fala. Outro dia ela esboçou um papai. As cordas vocais dela, eu não tenho tempo para te contar tudo. As 2 cordas vocais dela que eram paralisadas já voltaram a funcionar. Todo dia a gente vive um milagre diferente. Se você me ver ela no Instagram, você vai ver ela correndo. Você sabe que a Andressa corre? Você não corre 5 km, a Andressa corre. Eu corro com ela. Porque a gente vive o que ninguém vive. A gente experimenta o que ninguém experimenta. Que da sua dor não é para te parar. É só para te motivar a dar um passo a mais, a caminhar mais, a prosseguir e avançar. E eu quero orar por você. Enquanto eles louvam, que eu sei que o espaço está apertado, mas eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Para você se quebrantar, para você se dobrar e adorar a Deus como você nunca adorou. Aleluia. Vem. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Aleluia. Nós servimos um Deus de milagres, irmãos. Amém?